Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e eu vou resolver mais um exercício de cálculo 1 que fala sobre a equação da reta tangente. Acompanhe o que pede nesse exercício. Ele dá a equação de uma curva, a função, né? Y igual a x ao cubo menos 4x mais 1. E ele quer saber o seguinte, qual é a inclinação, só a inclinação, da reta tangente a essa curva no ponto x igual a a. Beleza, então uma vez que você achou a inclinação na dependência do valor a, aí ele faz duas perguntas. Qual é a equação da reta tangente no ponto 1 e menos 2 a essa curva? E a outra, qual é a equação da reta tangente no ponto 2 e 1 a essa curva? Eu deixei pronto aqui um gráfico no GeoGebra para a gente entender o que vai acontecer, tá? Então o que nós vamos calcular é isso aqui, ó. Observe o seguinte, aqui nós temos a curva que ele passou, né, x ao cubo, que está representada em verde. Aí nós vamos achar lá a inclinação genérica no ponto x igual a, só achar e beleza. Depois ele quer a equação dessa reta vermelha aqui, ó, que ela é tangente aqui, ó, nesse ponto, 1 e menos 2. Ele quer a equação dessa reta. E também quer a equação dessa outra tangente azul aqui, ó, que ela é tangente no ponto 2 e 1, tá? Então é isso que nós vamos fazer nessa aula. Se você quer aprender a resolver esse conteúdo, quer ver como é que eu fiz, acompanhe aí. Bem, pessoal, a primeira coisa que eu sempre faço, né? Escrever ali a definição da taxa de variação da reta tangente. Então nós temos que m é igual ao limite quando ΔX tende a zero. Vamos escrever. Professor, mas você sempre escreve isso em enjoativo. Mas a gente lembra depois quando precisa. Então escreve aí. Então, ó, f de x1 mais ΔX menos f de x1, tudo isso dividido por ΔX. Beleza. Agora vamos substituir na nossa curva, na função. Então, você vai ter lá que m é igual ao limite quando ΔX tende a zero. Substituindo naquilo ali na função, nós vamos ter a seguinte situação, né? Aonde apareceu o x, eu vou substituir por x1 mais ΔX. Então, no lugar aqui desse x vai ficar x1 mais ΔX ao cubo menos 4 x1 mais ΔX mais 1. Tudo bem? E agora menos da fórmula f aplicado em x1. Então, no lugar do x vai entrar x1. Isso aí vai ficar... Deixa eu já alongar um pouco isso aqui, né? Então, ali vai ficar x1, dentro de um parênteses, né? Ao cubo, menos 4x1 mais 1. Tudo isso aí dividido por ΔX. Pessoal, agora é o seguinte, ó, eu vou resolver isso aqui de uma forma bem rápida, tá? Tranquila e rápida. Mas se você tivesse dúvida, você poderia fazer o seguinte, ó, x1 mais ΔX ao cubo, você pode resolver isso aí, ó, vamos fazer ali. Assim, ó, você faz x1 mais ΔX vezes x1 mais ΔX. Aplica distributivo aqui. Quando você terminar de aplicar distributivo aqui, você vai conseguir um resultado grande. Aí esse resultado você distribui de novo por x1 mais ΔX. Porque se esse elemento está se multiplicando 3 vezes, então é ele elevado ao cubo. Beleza? Só que eu não vou fazer assim, eu vou fazer daquele jeito que eu acho melhor para você, ó. M é igual ao limite quando ΔX tende a zero. E aí você vai fazer o seguinte, ó, lembra disso aqui. x1 mais ΔX ao cubo tem uma regrinha básica que é assim, o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, quadrado feio, mais o cubo do segundo.
Então deixa eu só ver se eu fiz certo. O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o quadrado o cubo do segundo. Ótimo, fiz certo, tá? Mas se você não lembrar assim, faz daquele jeito. Agora faz a distributiva. Menos 4x1 menos 4ΔX mais 1. Veja que esse negócio ficou enorme, né? Então vou aumentar minha linha aqui. Ali vai ficar, deixa eu ver, tá bom aqui. Menos x1 ao cubo, menos x1 ao cubo, mais 4x1, fazendo a distributiva do sinal, né? Menos 1. Ó, ficou bonito isso aí, hein? Dá até pra fazer uma tatuagem com isso aí. Continuando aqui, ó. M igual, já imaginou o braço inteiro tatuado aquilo ali? Vai ficar top, hein? Então vamos lá. M é igual limite quando ΔX tende a 0. Aí, pessoal, o que der ali eu vou cancelar. Então eu tenho, ó, x1 ao cubo positivo, x1 ao cubo negativo. 3x1 ao quadrado ΔX, 3x1 ΔX ao quadrado, não. ΔX ao cubo, não. Menos 4x1 com mais 4x1. Mais 1 com menos 1. Tudo simplificadinho. Agora, observe o seguinte. Depois que eu simplifiquei tudo, eu vejo que esse termo tem ΔX, esse tem ΔX, esse tem ΔX e esse também tem ΔX. Como todos os termos ali têm ΔX, eu não vou nem me preocupar muito, vou colocar o ΔX em evidência. Então, colocando o ΔX em evidência, vai sobrar aqui, ó, 3x1 quadrado, 3x1 quadrado, mais 3x1 ΔX, mais ΔX ao quadrado, né, porque 1 foi por evidência, menos 4. ΔX em evidência, fecha parênteses, aumenta essa linha e divide por ΔX. Tudo bem até aí, né? Tranquilo, né? Agora observe de novo, ó, que você tem ΔX multiplicando, ΔX dividindo, um cancela o outro. Sobrando aqui apenas M igual ao limite quando ΔX tende a 0. Aí aqui, né? 3x1 ao quadrado, 3x1 ao quadrado, mais 3x1 ΔX, mais ΔX ao quadrado, menos 4. E uma coisa que eu não entendi até agora. Por que que eu passei essa linha aqui se eu já cancelei o ΔX ali? Então, essa linha aqui, ó, ela não precisa, né? Vamos ver se eu melhoro aí. Vou fazer só mais uma vez, mas você sabe que não precisa e tá bom. Vamos deixar aí só para ver que eu errei. Aí, continuando ali, então, agora é o seguinte, ó, eu vou aplicar o limite, vou mandar o ΔX para 0. Então, esse termo passa batido, esse carinha 3x1 ΔX, tudo some, 0. ΔX ao quadrado, 0. Sumiu, sobrou menos 4. Resposta, por enquanto, a nossa taxa de variação, a inclinação, nada mais é do que 3x1 ao quadrado menos 4. Então, a inclinação ela ela é dependente do valor de x. No primeiro caso, ele fala que o x é igual a A. Então, só vou substituir aqui, ó. Então, a minha inclinação é igual a 3a quadrado menos 4. Então, a pergunta é, qual a inclinação da reta tangente quando x é igual a A? Um ponto genérico? A inclinação da reta tangente é 3a quadrado menos 4. Tudo bem? No futuro a gente vai aprender como é que deriva isso aqui de um jeito mais prático, que é praticamente achar a inclinação da reta tangente. Aí ganha mais tempo ainda. Só que agora ele quer outra coisa, ele quer o seguinte, qual é a equação da reta tangente no ponto P, 1 e menos 2? Então é isso que eu vou fazer agora. Para isso eu vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo que aqui ele está dizendo que x é igual a A, e aí eu troquei o x por A. Agora eu vou trocar o x pela coordenada do x, que é o primeiro número aqui, que é o 1. Então eu vou ter, no primeiro caso, ó, vou fazer de rosa, esse rosa aqui, gostei. Então aqui eu tenho a taxa de variação M é igual a 3 vezes, no lugar do A, eu vou colocar o número 1 ao quadrado menos 4. Isso aí é igual, ó, 1 ao quadrado, 1 vezes 3, 3, 3 menos 4, menos 1.
Então, essa aqui é a taxa de variação da reta tangente nesse ponto. Agora eu vou usar aquela equação genérica. Y menos y0 é igual a mx menos x0. Tudo bem? O y é fixo, menos. Quem é o y0? O y0 é menos 2. Com esse menos aqui, mais 2. M, taxa de variação, inclinação, menos 1. X menos x0, que é o ponto 1. Já era. Problema praticamente finalizado. Então, aqui eu vou continuar aqui em cima, ó. Então, eu tenho... Vou passar o 2 para o outro lado, tá? Então, vai sobrar aqui, ó. Y igual. Distributiva, menos x. Aí, aqui, menos vezes menos, mais 1. Mais 1. Só que esse 2 é para lá negativo. Então, vai ficar mais 1 menos 2, que vai dar menos 1. Essa aqui é a equação no seu formato reduzido. Se eu quiser a equação geral dessa reta, eu vou passar o x para cá, então vai ficar x mais y mais 1 igual a 0. Então, turminha, vamos deixar destacado aqui com uma cor clara, esse verdinho aqui, ó. Tá? Nós temos duas situações, equação reduzida da reta, tá? E agora, equação geral da reta, ó. Beleza? Os dois formatos que você pode encontrar como resposta aí. Eu não sei qual que o professor está trabalhando. Agora vamos com o vermelho mais forte aqui. Vamos achar a equação da reta tangente no ponto P21. Então, a mesma coisa. A primeira inclinação. M igual 3 vezes A. O A aqui nesse caso é o X, que é 2. Ao quadrado menos 4, igual. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 12 tira 4, 8. Então, achamos que a inclinação aqui é 8. Deixa eu ver, 2 ao quadrado, 4, 12, 8. Beleza. Fórmula da equação genérica da reta. Y menos y0 igual a mx menos x0. Esse y é fixo. O y0 desse ponto é 1. O m que nós encontramos é 8. O x menos o x0, nesse caso, é o 2. Praticamente pronto. Y igual, vou passar o 1 para lá, tá? Então vai ficar 8x. 8 vezes menos 2, menos 16. Menos 16 com esse mais 1, então vai dar menos... Errado, né? 8x menos 15. Equação reduzida da reta, pronta. A equação geral, então. Vou passar o y para o outro lado. Com isso, eu vou ter 8x menos y menos 15 igual a 0. Concluímos, então. Achamos a equação reduzida. Está aqui, ó. E nós achamos também a equação geral, ó. Está aqui, ó. Aí tudo vai depender de qual formato seu professor está trabalhando e está cobrando de vocês. Então, pessoal, só recapitulando, nós tínhamos uma curva, ele queria a inclinação num ponto genérico onde o x é igual a A, depois ele queria a equação da reta tangente no ponto P1 e menos 2 e a equação da reta tangente no ponto P2 e 1. Todos os resultados estão calculados aqui. Beleza? Pessoal, se esse tipo de conteúdo estiver te ajudando ou puder ajudar alguém, então vou pedir para você o seguinte: se inscreve no canal, dá um joinha para o canal crescer, compartilha esse vídeo para chegar na mão de quem está precisando e me ajuda nisso aí, beleza? Bons estudos e até mais. Fui!